Olá, meu nome é Patrícia e eu tô aqui, né, para conversar com vocês sobre esse mês que é super importante, né? O Setembro Amarelo, né? Esse mês que é dedicado à prevenção ao suicídio, né? Eu vou entrar em um pouco dos dados do suicídio para você entender a importância da gente falar nesse tema, mas é estimado que a cada 40 segundos uma pessoa no mundo tira a própria vida. Então, é muito importante a gente aproveitar esse mês em que existe a ideia dessa conscientização sobre o que é suicídio, para a gente abordar esse tema, né? Além de ser importante falar sobre ele, porque ele é um tema que não é normalmente conversado, eu vou aproveitar esse mês e falar bastante também com vocês sobre depressão, porque tanto depressão quanto algumas outras questões psicológicas, que eu vou comentar alguma delas aqui, são um dos principais fatores de risco para as pessoas pensarem em tirar a própria vida. Eu não sei, você que está assistindo, quanto você me conhece ou já ouviu falar de mim, mas eu já tive depressão e a própria vida foi uma das coisas que passou na minha cabeça na época em que eu tive uma crise de depressão muito profunda. Então, eu aproveito, né, que depois disso eu me tornei terapeuta para trazer esse tema à tona, né, para falar mais sobre ele, porque ele é muito importante e a gente pode sim contribuir para salvar muitas vidas quando a gente se permite falar sobre ele. E aí tem algumas coisas, alguns dados bem importantes, né, quando a gente vai olhar para essa questão do suicídio, né? De acordo com os dados, mais mulheres têm depressão do que os homens, mas a taxa de suicídio nos homens é maior. Por quê? Porque os homens falam menos e eles têm acesso a formas mais extremas, né? Além disso, né, o suicídio, existe uma taxa alta nos adolescentes, mas mais alta do que dos adolescentes é a taxa de suicídio em pessoas acima de 70 anos. Então, a taxa de suicídio em pessoas nessa idade é maior do que em adolescentes. Então, é muito importante saber um pouco desses dados para saber quando a gente presta atenção, né, nos comportamentos das pessoas. Vou contar para vocês aqui algumas coisas que a gente pode prestar atenção nas pessoas que estão perto da gente para entender se ela tá pensando em algo assim, para aí a gente poder contribuir com essa pessoa. Como eu falei no começo do vídeo, né, um dos fatores que mais causa, né, o suicídio é ter alguma questão psicológica. Só que o que acontece? Em países de baixo desenvolvimento e médio desenvolvimento, é estimado que 75% das pessoas que têm alguma questão psicológica não sabem. Então, elas não recebem esse diagnóstico, elas não passam por algum tipo de tratamento para olhar para isso. Agora eu quero contar para vocês um pouco quais são os sinais de alerta que a gente olha, que a gente presta atenção se a gente tem uma pessoa em casa que pode estar passando por alguma dificuldade para entender se ela pode não estar pensando em suicídio. Primeiro, aumento de isolamento social. Essa pessoa tinha pessoas por perto, convivia mais socialmente com as pessoas e aí de repente ela diminui esse convívio, então ela começa a se isolar mais do que o normal. Prestar atenção também em mudanças, né, no visual. Então essa pessoa se cuidava ou ela se arrumava de uma determinada forma e de repente ela passa a fazer isso menos. Ela passa a se cuidar menos, ela passa a se arrumar menos, ela passa a tomar menos banho, então ela cuida menos da higiene pessoal dela. Terceiro ponto que é importante observar, essa pessoa começa muitas vezes já a doar as coisas dela. Então ela tem os objetos dela na casa dela, ela tem as coisas dela e ela já começa a fazer uma doação desses objetos em vida. Então ela começa a fazer essa doação dos objetos enquanto ela ainda está viva. Outro ponto importante para observar é que essa pessoa ela pode querer começar a falar mais de morte. Então uma pessoa que nunca falava do tema, de repente ela fala assim: como que será que é morrer? Como que será que as pessoas ficam depois que ela morre? Será que quando morre realmente acaba? Ela pode começar a querer questionar, né, para as pessoas próximas como que é o morrer, o que se sente ao morrer, como que é o depois da morte. Então isso é um fator para a gente prestar atenção, né? E aí existem alguns fatores que são fatores de risco que podem aumentar a pessoa a começar a pensar nisso. Então, a perda de uma pessoa próxima por suicídio, né? Mudanças extremas na vida, separação, perda de um trabalho que gostava muito, né? Mudanças que acontecem de repente na vida da pessoa podem ser um certo gatilho para a pessoa começar a pensar nesse assunto. Uma das coisas também que acontece é essa pessoa ter muita relutância a fazer algum tratamento, né? Com algum acompanhamento da questão psicológica que ela pode ter. Então a pessoa fala assim: essas coisas não servem pra nada, não resolve pra mim, não vai dar certo pra mim, eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais solução, não vai resolver pra mim. E aí eu quero falar com vocês um pouco sobre equívocos, né? Tem muita gente que fala que quando a pessoa fica falando que vai fazer isso, ela não vai fazer. Isso não é verdade.
Não necessariamente, né, tem gente que fala assim, quem quer fazer, vai lá e faz. Não necessariamente isso é verdade. Se alguém vier com esse papo, incentive a pessoa a buscar algum tipo de ajuda, né, a buscar algum tipo de tratamento, tá? Tem gente que fala também que quando a pessoa quer se matar, quando ela já está pensando nisso, é que não existe salvação, não existe ajuda para ela. E isso também não é verdade, tá? Se ela tiver com algum transtorno psicológico, existem diversas formas de fazer tratamento. Existem muitas formas de olhar para isso, para ela parar de pensar assim. E eu sou o exemplo vivo disso. Quando ela tá viva, existe sim a solução, existe como olhar para isso e sair, né, desses pensamentos sobre esse tema, tá bom? Outro ponto que às vezes a gente escuta as pessoas falando é assim, se a pessoa tá querendo fazer isso com ela mesmo, que ela vá lá e faça. Mas lembra que isso não afeta só ela, né? Com certeza essa pessoa tem alguém perto, tem amigos, tem familiares. O quanto não ter uma pessoa que a gente ama por perto afeta a nossa vida, afeta muito. Então, assim, tem gente que fala assim, é uma decisão pessoal. Realmente, é uma decisão pessoal, mas é uma decisão pessoal que afeta muitas pessoas, que interfere na vida de muitas pessoas que estão próximas dela. Então, se você perceber que alguma pessoa tá com esse tipo de pensamento, veja o que você pode fazer para contribuir com ela. E o último mito, que é um dos mitos mais importantes da gente falar. As pessoas pensam que se a gente tocar nesse tema com elas, elas vão ter a ideia e querer fazer mais. E na verdade não é assim que funciona. A ideia de conversar sobre o tema é conversar para contribuir para evitar que isso aconteça na vida da pessoa. Então, conversar sobre suicídio não é ficar dando ideias para as pessoas de fazer ele. É sim trazer à tona um tema para entender se a pessoa pensa ou já pensou naquilo e aí sim você poder ajudar, contribuir com ela. Eu falei alguns dados aqui, algumas formas de perceber se alguém está pensando no tema e alguns mitos sobre ele. E eu vou falar nos próximos dias um pouco sobre depressão e algumas outras questões que podem, né, trazer essa questão na vida das pessoas. Se você quiser que eu fale mais algum tema específico, aproveita e comenta aqui embaixo. E se inscreve aqui no meu canal, compartilha para uma pessoa que esse vídeo pode ajudar, né? Se inscreve aqui no meu canal, curte aqui e super beijo para vocês.